Vamos ler em Mateus, capítulo 24. Versículos 37 ao 39. Nós temos pregado neste lugar sobre a bênção do Senhor, sobre a prosperidade do Senhor. Mas nós também pregamos sobre o Deus que é Pai, sim, que é Jeová Jireh, o Deus da provisão, mas que também é Senhor, que é soberano, que é juiz. E esse texto é um texto dito pelo próprio Senhor Jesus, que declara: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual era o cenário, irmãos, nos dias de Noé? O pessoal estava começando a dominar a construção, mesmo que rudimentar naquela época. O pessoal estava já construindo torres, fortalecendo, fortificando cidades, criando exércitos, aprendendo a dominar técnicas de sobrevivência. E isso, de alguma forma, mesmo para aquele progresso que para nós hoje era uma coisa rudimentar, primitiva, eles achavam que estavam ali já de uma forma autossuficiente, podendo viver sem a ajuda de Deus ou sem a presença de Deus. Muitas vezes o homem se esquece que também é espiritual. Esse tempo que nós passamos aqui, que depois do dilúvio foi decretado, né, que o homem viveria até os 120 anos de idade. Então, alguns, é claro, excederam um pouco esse tempo, mas você vê que nos nossos dias de hoje, a situação é justamente essa. O que é essa nossa vida diante da eternidade que está reservada para a humanidade? A eternidade não está reservada apenas para a igreja, está reservada para a humanidade. E a porta da salvação, que é Jesus, está aberta ainda hoje. E ele usa esse exemplo, essa metáfora, essa parábola da arca, porque é exatamente o que está acontecendo. Deus abriu uma porta chamada Jesus, para que nós pudéssemos entrar por ela. Então o cenário de hoje: revolta contra Deus, imoralidade, incredulidade, sentimento de autonomia, de independência. Esse era exatamente o cenário dos dias de Noé. Eu, às vezes, não me incomodo muito com a imoralidade do mundo, no sentido de que nós sabemos que esse é o cenário que está sendo preparado para que o anticristo assuma. Me revolta, claro, ver situações em que crianças estão sendo aliciadas. O inimigo, ele é sagaz, por isso que o Senhor nos orienta desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio capítulo 6, quando ele fala para a gente falar sobre as escrituras com as crianças, ao levantar, assentado na mesa, caminhando para o trabalho, ao deitar, para que aquilo seja inculcado na mente das crianças, porque o inimigo está tentando inculcar outras coisas que não a palavra de Deus na mente das crianças. Por isso que Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. O evangelho precisa alcançar o coração das crianças, porque a humanidade tem voltado as costas para Deus. E não se engane, isso é o cenário da volta de Jesus. Estava conversando com a pastora Liliane essa semana, a gente viu uma reportagem aí sobre um chip que eles estão implantando. Já vi algumas de chips, né, mas essa é a mais recente. Um chip subcutâneo para realizar pagamentos sem
necessidade de cartão, de senha. Hoje a gente faz isso já com relógio, faz isso com celular. O cartão você não precisa mais passar na maquininha, é só aproximação ali. Mas eles estão querendo implantar isso subcutaneamente. E eu conversando com a pastora Liliane, que quando eu era novo convertido, e eu lia sobre a marca da besta, eu sempre pensava na marca da besta como alguém que marcava um gado. Eu estou falando aí da década de 80, né? Você não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Você via em desenho animado, via em alguns filmes futuristas. Mas a gente não tinha noção. Quando eu lia sobre a marca da besta, eu pensava que assim, ó, você nega Jesus, ou então você vai receber a marca da besta. E a pessoa falou, não vou negar Jesus. Então alguém chegava com ferro quente e fazia, marcava aquela pessoa. Aí eu ficava pensando, mas todo mundo vai querer ser marcado na mão, né? Porque a Bíblia fala na mão direita e na testa. Ninguém vai querer sair com a marca no meio da testa, né? Hoje a gente vê gente com a cara tudo tatuada aí, né? Mas tem gente que não quer isso. Eu não quero isso para a minha vida. Mas eu estava conversando sobre esse chip, porque é um implante subcutâneo, que depois que ele é colocado aqui, ele é imperceptível. Ninguém sabe. Hoje, para você pagar uma compra de supermercado, ou para você entrar em um lugar, por exemplo, a mão direita, muito fácil, você chega com a mão assim, faz assim, passa lá. Ou, se dependendo da altura que tiver o sensor lá, um caixa eletrônico, você chega com a sua testa lá assim, ele já lê o chip e você saca o dinheiro que você quer sacar. A Bíblia diz, ninguém vende e ninguém compra se não tiver essa marca. Pode ser que, se Jesus demorar um pouquinho mais, desenvolva algo mais avançado que um chip ainda, mas no momento que a gente tem mais avançado é isso. Então hoje a gente poderia considerar que pode perfeitamente ser a marca da besta, algo que será colocado debaixo da pele. Aí tem muita gente que vê vídeo e fala, não, irmãos, a marca da besta. Eu, por exemplo, acredito que a grande tribulação será depois do arrebatamento. Tem algumas correntes teológicas que são diferentes disso. A minha convicção, segundo o que eu aprendi da palavra de Deus, segundo o que para mim é mais coerente, comparando Daniel, Apocalipse, Ezequiel, enfim, para mim o que é mais coerente é que Jesus arrebata a igreja, o anticristo instaura o seu reino, e aí sim a marca da besta vai ser colocada nas pessoas. Em quem? Em quem recusar-se a negar o nome de Jesus. Vai ser diante de uma proposta. Não vai ser algo assim, vem cá e coloca, tal, não, eles vai ter uma triagem, porque qualquer pessoa que vai servir ao Senhor, ela não vai ser bem-vinda, não é? Servir ao Senhor, a igreja foi arrebatada, sim, irmãos, e quantas pessoas desviadas do Evangelho que vão ficar aí com o arrebatamento da igreja? Nós lemos o próprio Jesus falando, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí a Bíblia fala assim, daquele dia e hora ninguém sabe. Aí já viu aqueles irmãos afoitos que sabem de tudo, assim, que tem resposta para tudo? Aí um irmãozinho desse chegou no outro irmão e falou assim, eu sei o dia que Jesus vai voltar, eu sei a hora que Jesus vai voltar e eu te provo na Bíblia. E o outro falou assim, duvido que você saiba a hora que Jesus vai voltar, a Bíblia não fala. Aí ele foi lá onde Jesus fala que Jesus virá como ladrão de noite. Se o pai de família soubesse a hora, ele ficava lá de sentinela, preparando, né? Mas o ladrão vem quando não está esperando. Ele falou, a Bíblia diz que Jesus vai vir quando você não estiver esperando. E é esse o momento que Jesus virá. A gente pode até estar preparado, a gente pode estar até em comunhão com Deus e com a igreja, mas amanhã de manhã a gente levanta e vai trabalhar, vai seguir a nossa vida, não é? Nós não temos aí a expectativa de falar, amanhã eu não vou no meu trabalho, amanhã eu não vou exercer nenhuma atividade, não vou estudar, não vou fazer nada, porque amanhã eu vou esperar Jesus voltar. Não, você tem planos para amanhã, e nesses planos a vinda de Jesus não está incluída, mas a gente precisa estar preparado, não é? Dizem por aí, trabalhe como se Jesus não fosse voltar nos próximos 50 anos, e viva como se ele fosse voltar hoje ainda. Então a gente precisa ter essa convicção, essa certeza de que
O nosso Deus está aí para nos abençoar. Deus tem bênção para essa igreja, Deus tem bênção para a sua vida. Sabe, eu, a pastora Liliane aí, a Sara, né? Nós estamos só aguardando e cremos que Deus vai fazer tanta coisa na nossa vida. E enquanto a gente aguarda aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, nós temos orado para Deus fazer na sua vida. E cremos que Deus fará. Estou pronto para abandonar qualquer projeto meu para subir para o céu hoje. Não tem nada que me prenda aqui, que é mais importante do que ser arrebatado com a igreja. Mas eu não deixo de ter os meus sonhos, os meus projetos, não deixo de crer que Deus irá me abençoar. Mas a Bíblia diz, não sei se foi Pedro, às vezes na hora que você precisa, vem o versículo, não lembro, eu até acho que foi, se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós podemos esperar nessa vida alguma coisa? Claro, irmãos. Nós podemos esperar sim a bênção de Deus, a prosperidade de Deus sobre a nossa vida. Podemos e devemos não apenas esperar a prosperidade, mas trabalhar por ela, lutar por ela. Nós precisamos fazer tudo isso, mas nós não podemos esperar apenas nessa vida. Nós precisamos saber que enquanto nós estamos desenvolvendo o curso da nossa vida, tem algo acontecendo à nossa volta, e o cenário está tenebroso. Irmãos, tem muita coisa horrível acontecendo, que às vezes a gente não faz ideia e nem pensa. A gente lê relatos, claro que eu não vou nem falar, nem citar nada a respeito aqui, até porque eu não frequento esse tipo de ambiente virtual, né? Antigamente a gente falava, eu não frequento esse tipo de ambiente, era só físico, né? Eu não vou no forró, não vou não sei aonde, porque eu sou crente, né? Hoje não, tem ambientes virtuais que a gente não frequenta. Por exemplo, eu não frequento a chamada Deep Web, que é uma internet, que é o submundo da internet, que é onde o pessoal diz que você contrata matador de aluguel, que você tem um monte de coisa ali, que é um lado da internet que para entrar você tem que ter uma senha, e que o FBI, né? O FBI, irmãos, o FBI baixou numa escola aqui do Brasil aqui, porque o menino estava planejando atacar a escola, e o FBI lá nos Estados Unidos detectou o menino na internet e baixaram aqui, para interceptar o crime. Então tem lugar na internet que o pessoal entra que o FBI está de olho. Claro, pedofilia, sem dúvida, né? Pessoas olhando aí imagens, enfim, envolvendo aí a infância das crianças, né? Eles estão de olho. Mas existe coisa muito mais terrível que isso, que eu não tenho nem tempo e nem conhecimento para falar, porque na realidade eu nem sei como é que faz para entrar na Deep Web. Que ela existe, mas eu não sei como é que faz para entrar lá. O que eu sei para te dizer é que há relatos de pessoas que são leiloadas para se tornarem escravas sexuais, pessoas, um monte de coisa terrível, que a gente não sabe. Às vezes você assiste Cidade Alerta, você assiste algum outro programa aí, e vê, fulano entrou na casa de não sei quem, matou não sei quem. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível, mas existe muito mais coisa acontecendo hoje, que dá náusea, dá ânsia de vômito, de você pensar, alguém é capaz de fazer uma coisa dessa? Isso está acontecendo. Como é que você acha que isso cheira as narinas de Deus? Deus está para dar ordem. Lembra quando nós cantamos aqui, não haverá mais noite ali, não haverá mais choro ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos do Senhor. Irmãos, está cada vez mais perto, está cada vez mais próximo da gente ter esse encontro com o nosso Senhor. Mais uma semana começa hoje, né? Primeiro dia da semana é domingo, amanhã é segunda, né? Hoje é o primeiro dia. Mais uma semana que nós temos pela frente, mais uma semana que eu, pastora Liliane, os pastores da igreja, vamos estar orando para Deus abençoar o seu negócio, o seu emprego, a sua vida.
mas também estaremos orando para que Deus possa te fortalecer, te sustentar, te guardar, encher o seu coração de alegria, de paz, te encher com o Espírito Santo, para que você seja fortalecido no Senhor, porque o inimigo está ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor está ao nosso redor. Então essa igreja prega a bênção, prega, essa igreja prega a prosperidade, prega, por quê? Porque é bíblico. A bênção e a prosperidade de Deus é uma coisa bíblica. Deus tem o maior interesse em abençoar a sua vida. Mas tem uma palavra de Deus que a gente precisa ouvir também. Prepara-te. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Realize todos os seus projetos, como a Bíblia diz, tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Mas a Bíblia também diz, pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque as que são de baixo, elas perecem, mas as que são de cima, são eternas. Nós vamos fazer a oração final daqui a pouquinho. Peça a Deus um milagre para essa semana na sua vida. Se você está precisando de um milagre financeiro, peça a Deus. Peça a Deus. Nós, pessoalmente, eu, minha casa, nós também temos as nossas necessidades, nós também vamos colocar isso diante de Deus, esperando que Deus intervenha a nosso favor. Tenha uma expectativa de receber uma bênção de Deus essa semana, de receber um milagre de Deus essa semana, mas tenha a expectativa também de que o seu nome seja chamado quando aquela trombeta soar. Eu quero ouvir o meu nome ser chamado pelo Senhor. Quero chegar diante do Senhor e ouvir o Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o gozo do seu Senhor. Isso é o que Deus tem reservado para a nossa vida, além daquilo que é material, e que Deus tem para nós também. Por isso que nós temos na quarta-feira, na escola bíblica dominical, no domingo à noite, por certo, no círculo de oração, nos textos que têm sido lidos aqui, nós temos então essa expectativa em nosso coração, de sermos abençoados, de termos a nossa oração respondida, de recebermos o milagre que nós esperamos, mas também temos a expectativa de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se o vento soprar, o nosso barquinho não vai virar, porque o Senhor está no barco. Se o gigante aparecer, nós não seremos devorados, porque o Senhor é conosco. Isso é ser igreja, irmãos. Se faltar uma dessas coisas, fica uma igreja capenga. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que marcha, impoluta, de cabeça erguida, sabendo que Deus tem o melhor dessa terra para nós, mas que o nosso alvo é a glória que está reservada no Senhor Jesus. Você crê nisso? Encha o seu coração com essa esperança. A última palavra que eu tenho para dizer para você nessa mensagem antes de orar é aquilo que a Bíblia declara a respeito da nossa vida, no Salmo 128, tudo quanto você fizer, prosperará. Você pode repetir isso? Tudo que eu fizer, prosperará. Você pode repetir sem eu falar e dizer com fé: eu digo amém. Amém. Vamos orar. Coloque isso tudo que você ouviu diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou igreja, eu faço parte da igreja e ao mesmo tempo eu sou igreja do Senhor, e eu quero ir bem nessa terra, eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro para viver com dignidade, pagando as minhas contas, se possível tendo uma reserva, mas eu não quero jamais me esquecer de que os dias são tenebrosos,
de que o mundo tem voltado as costas para o Senhor, mas os meus olhos estão em Ti. Diga a Ele com as suas próprias palavras.